Certa vez, uma escritora se especializou em criar ensaios instigantes sobre diversos temas. Com muito trabalho árduo e criatividade aparentemente inesgotável, ela conseguiu publicar inúmeras obras que cativaram seus leitores. No entanto, um dia, ela se encontrou em um bloqueio criativo, incapaz de encontrar inspiração para seu próximo projeto de escrita. Ela cogitou diferentes temas, mas nenhum parecia ressoar. Ela vasculhou suas estantes e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Um sentimento de pânico a invadiu, temendo ter esgotado suas ideias. No entanto, após respirar fundo, ela optou por deixar de lado por um tempo e direcionar sua atenção para outras atividades. Coincidentemente, enquanto passeava por uma floresta serena sem qualquer intenção de conceber um tema ou sequer pensar em suas aspirações de escrita, uma ideia surgiu inesperadamente em sua mente. E assim, ela percebeu que ao parar de tentar tão arduamente, o que procurava surgia sem esforço. A escritora experimentou um curioso paradoxo. Ela queria ser produtiva, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando parou de se importar e retirou o enorme peso da necessidade de ser produtiva de seus ombros, ela conseguiu escrever novamente. Portanto, esforços e tentativas nem sempre nos levam ao que desejamos. Além disso, isso pode funcionar contra nós. O autor Aldous Huxley primeiro descreveu a lei do efeito reverso, dizendo: quanto mais tentamos conscientemente com a vontade de fazer algo, menos teremos sucesso. Então será que, ao pararmos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de sucesso? Os resultados vêm quando paramos de nos importar? Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como lei do esforço invertido. Há muito tempo, na antiga China, um mercador encontrou um sábio que, segundo ouvira dizer, era uma das pessoas mais sábias vivas. O mercador tentou impressionar o sábio, contando quanto dinheiro havia ganhado em seu último negócio. O sábio ouviu, mas não pareceu muito impressionado. Então, convidou o sábio para visitá-lo e mostrar sua enorme casa e todas as riquezas que acumulou ao longo dos anos. Mas o sábio ainda não estava impressionado. Em vez disso, perguntou ao mercador por que ele queria tanto impressioná-lo mostrando suas posses. Como o mercador não entendeu a pergunta, o sábio o lembrou das palavras de Lao Tzu dizendo: aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem sua própria luz. Aqueles que se autodenominam justos não podem saber quão errados estão. Aqueles que se gabam de suas conquistas diminuem as coisas que fizeram. Aprendemos que a conquista requer esforço, mas, em muitas coisas na vida, o esforço também pode ser contraproducente. Quanto ao mercador, ele queria obter a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos conseguia impressioná-lo. O sábio nos lembrou que quanto mais forçamos nossas conquistas aos outros, menos brilhamos. Se conquistamos tanto, por que precisamos continuar lembrando os outros? As pessoas ficam desconfiadas de pessoas que precisam se gabar e chamar a atenção. O que eles estão tentando provar? Estão compensando algo? Parece que precisam convencer o mundo de seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo de nosso valor, menos valor acreditamos que o mundo pense que temos, o que fica claro para todos. Se o mercador não estivesse tão ansioso para impressionar, poderia ter deixado suas conquistas falarem por si mesmas no momento certo, o que teria impressionado mais o sábio, não apenas por causa das conquistas em si, mas também porque ele não precisava se gabar delas e diria algo sobre o caráter do mercador, que ele é humilde e seguro de si, e também, até certo ponto, desapegado de objetos externos, como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso agiu novamente. Ele sabotou seus resultados desejados, se importando demais com a opinião do sábio. Em relação ao nosso bem-estar psicológico, a lei do efeito reverso também parece estar em ação, pois percebemos que, ao tentarmos controlar nossos estados mentais, na maioria das vezes apenas atrapalhamos a nós mesmos. Em seu blog, A Mente Fugitiva, o professor David Clarke compartilha como muito esforço causa dificuldades para superar o sofrimento emocional. Ele pergunta ao leitor se já vacilou sob pressão, por exemplo, durante uma competição, exame ou entrevista de emprego. Ele disse: você pode ter passado muito tempo se preparando para este momento. Lembrou a si mesmo várias vezes que tinha que dar o seu melhor. Você podia sentir a intensa pressão. Toda a sua atenção e energia estavam direcionadas para a sua performance.
Com grande esforço e determinação você avançou, mas então o desastre aconteceu. Você errou. Você estragou tudo e experimentou um dos momentos mais vergonhosos de sua vida. Segundo Clark, esse chamado paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar muito parar de pensar negativamente, por exemplo, geralmente dá errado, apenas aumentando nossa negatividade. Quando sofremos com o paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos controlar nosso pensamento, menos sucesso temos, o que confirma a lei do efeito reverso. Clark aponta pesquisas científicas mostrando que os humanos não são bons em supressão de pensamentos, ao contrário da criação de pensamentos. Já exploramos o experimento do elefante cor-de-rosa aqui neste canal, mostrando como é difícil não pensar conscientemente em um elefante cor-de-rosa. Então, quando se trata de controle mental, podemos dizer: o que você resiste, persiste. Somente quando paramos de tentar, quando paramos de nos importar com a presença do pensamento de um elefante cor-de-rosa em nossas mentes, ele eventualmente desaparece. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar ao contrário, se referindo à história do início deste vídeo. O fluxo de criatividade e controle mental frequentemente não se misturam. Embora as pessoas sejam boas em gerar pensamentos, nos forçar a evocar uma solução criativa, ideia ou inspiração para progredir em nossos empreendimentos criativos frequentemente não funciona. E quanto mais tentamos, menos sucesso temos. A versátil artista e professora Julia Cameron escreveu em seu livro O Caminho do Artista: muitas vezes, tentamos empurrar, puxar, delinear e controlar nossas ideias, em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. O mistério está no cerne da criatividade. Isso é uma surpresa. Frequentemente, nossa criatividade floresce quando menos esperamos. Por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta e pouco antes de dormir. Durante os momentos em que deixamos de nos importar, a ideia que estávamos procurando surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que quando estamos excessivamente preocupados com o resultado, provavelmente sabotamos nosso desempenho. A história no texto taoísta Zhuangzi sobre o arqueiro nervoso que acertava perfeitamente durante os treinos, mas não conseguia performar em um torneio quando competia por um prêmio, mostra como se importar demais com o resultado age contra nós. Quando nos importamos excessivamente com o resultado, qualquer que seja a atividade, nos sentimos tensos. Mesmo sendo perfeitamente capazes de realizar a tarefa, um sentimento de urgência nos envolve. Nossas mentes estão focadas no futuro e podem até se fixar no passado, refletindo, por exemplo, sobre erros anteriores. Não estamos presentes. Podemos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e mais chances temos de sucesso. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos e tentamos controlar, mais provável é que nosso desempenho sofra. É aqui que a lei do efeito reverso se concretiza novamente. Quanto mais nos importamos em alcançar o sucesso, mais ele nos escapa. Quando nos importamos demais com o resultado, provavelmente nos esforçaremos de maneiras que eventualmente irão atrapalhar nosso progresso. Os antigos taoístas sabiam como as pessoas poderiam se sabotar ao buscar algo. Em vez de se esforçar, eles propuseram o Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund explica em um artigo na Psychology Today como o alto desempenho, também conhecido como a zona, paradoxalmente acontece quando não a buscamos. Pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, performando sem esforço e vencendo. O paradoxo do Wu Wei é que tentar menos, não se esforçar ao máximo para vencer a todo custo, frequentemente gera mais sucesso. Ao examinarmos o estado mental da ação sem esforço, ou estar na zona, descobrimos que esse estado de ser, ou estado de fazer neste caso, é caracterizado pela ausência de pensamentos sobre o passado e o futuro. Embora o Wu Wei provavelmente leve a algo que chamamos de resultados, esses resultados não são o foco. Os resultados desejados podem estar em segundo plano em nossas mentes, mas nossa atenção está imersa na tarefa atual. A tarefa deixa de ser uma tarefa, como se o pianista se tornasse a peça musical, o escritor se tornasse o romance e o jogador de futebol se tornasse o jogo.
Quando não há preocupação com conquistas futuras ou pensamentos sobre falhas passadas, o desempenho não é perturbado por esses pensamentos, e dessa forma o melhora. Portanto, poderíamos dizer que, ao deixarmos de nos importar, os resultados vêm, pois os obstáculos mentais e físicos que colocamos para nós mesmos, como consequência de nos importarmos com o resultado, desaparecem. Eles não obstruem uma ação pura e responsiva no presente, ou seja, uma ação que interage sem esforço com as circunstâncias atuais. Por exemplo, precisamos ser responsivos ao nosso ambiente para dirigir um carro. Tudo o que acontece no ambiente é único e pertence àquele momento específico. Existem padrões e generalizações, claro, mas quando observamos os detalhes, o que está acontecendo em uma rodovia específica, os carros presentes, as pessoas nesses carros, o que essas pessoas fazem e pensam e como reagem, é uma sinfonia única e sem precedentes que não podemos prever. Podemos apenas confiar em nossas habilidades de direção e capacidade de responder bem a tudo o que acontece. Mas, em vez disso, nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro, criando previsões detalhadas e repetindo constantemente essas fantasias e nossas respostas a elas. Mas quando o momento para o qual nos preparamos chega, descobrimos que nossos planos detalhados se tornaram bastante inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de responder ao que está realmente acontecendo. No entanto, se abandonarmos essa barreira de pensamentos, criamos espaço para permitir que o ambiente entre, para que possamos responder ao que acontece e não ao que achamos que aconteceria. O filósofo Dr. Wei-Lian Chong enfatiza a importância da abertura em relação ao Wu Wei, dizendo: "Não importa se é sobre política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa ação máxima receptiva e responsiva, de uma clareza cristalina em si mesmo, em sintonia com a respiração do cosmos. Se olharmos para o paradoxo do controle mental ou para a ideia taoísta de Wu Wei, esses conceitos mostram como nossos próprios pensamentos podem nos atrapalhar. Quanto mais nos importamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e pensar sobre isso, e mais esses pensamentos obstruem a capacidade de agir de maneiras que eventualmente levam ao sucesso, o que corresponde à lei do efeito reverso. Ao deixarmos de nos preocupar com o resultado, é mais provável que obtenhamos o resultado desejado. Os resultados não vêm por pensar neles repetidamente ou desejá-los intensamente. Eles vêm através de ações. E quanto mais nos deixamos levar pelos resultados desejados, menos tendemos a agir de maneiras que contribuam para alcançá-los. Se importar demais com os resultados faz o arqueiro da história de Zhuangzi tremer, faz um jogador de futebol errar um pênalti e um escritor não conseguir escrever. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Até a próxima!